Olá, então vamos agora a um exemplo prático de um TCC. Nós vamos apresentar nesse bloco um modelo do nosso trabalho de conclusão de curso. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher um título, e ele deve registrar corretamente o tema de pesquisa. Deve estar bem delimitado em termos de tempo e em termos de espaço. O que eu quero dizer com tempo? Um período que o nosso trabalho abrange. E o que eu quero dizer com espaço? Uma localidade. Então, nesse primeiro momento, nós vamos estabelecer um título inicial para o nosso trabalho. Eu vou dar aqui um exemplo. Vantagens e desvantagens de custo e produtividade da aplicação da ferramenta Seis Sigma numa linha de produção de veículos, numa montadora de automóveis no Brasil, no período entre 2010 e 2012. Com esse título, nós vamos fazer o nosso trabalho. Vamos pesquisar as vantagens e as desvantagens em termos de custo e de produtividade da implementação da ferramenta Seis Sigma numa determinada indústria, numa linha de produção de uma indústria de automóveis num período X, que no meu caso de 2010 até 2012. Então, como se fosse o nosso projeto de pesquisa, nós vamos passar então a escrever a nossa introdução. A partir do momento que eu defini o meu título do trabalho, eu tenho que ter em mente que esse é um título provisório, ele pode mudar. Mas a introdução do trabalho, ela está praticamente toda pronta se você já tem um projeto de pesquisa. Então é como se essa introdução fosse um resumo do projeto. Ela vai ser um texto corrido que vai conter esse assunto, que é o tema do nosso trabalho, vai conter também o problema, a hipótese, uma justificativa, a metodologia, os objetivos e também vai contar com a organização do trabalho, ou seja, as divisões do trabalho em termos de capítulos. O que vai ter na primeira parte, o que vai ter na segunda parte, o que vai ter na terceira parte. Vejam a vantagem, então, de nós darmos continuidade a um projeto que a gente fez numa disciplina anterior, e transformá-lo num TCC, porque você vai poder aproveitar esse projeto inteiro para fazer essa prévia da sua introdução. Agora, cabe aqui um alerta, Essa introdução só vai estar terminada em definitivo quando a gente tiver concluído o nosso trabalho, porque há alguns elementos que não estão aí nesse momento. Quer dizer, você tem o tema, você tem o problema, você tem a hipótese, você tem a justificativa, tem a metodologia e tem os objetivos, mas você não sabe exatamente qual vai ser a organização do seu trabalho, parte por parte. Você tem uma ideia nesse primeiro momento. Então você só vai saber o que contém cada um dos capítulos do seu trabalho ou cada uma das sessões a partir do momento que você tiver terminado esse trabalho. Então é por isso que a gente diz que a redação final da introdução, ela só vai poder ser realizada quando o trabalho estiver completamente acabado, pois tem esses elementos que nós não temos conhecimento, não estão disponíveis nesse primeiro momento. E isso vai fazer com que a gente tenha que voltar a escrever essa introdução. Por isso, nesse nosso primeiro momento, nós já temos estabelecido aqui a critério de exemplo, que eu vou utilizar para também depois estruturar o capítulo 2º e o capítulo 3º, esse nosso assunto. Nós vamos pesquisar as vantagens e as desvantagens de custo e produtividade da implantação da ferramenta Seis Sigma na linha de produção de automóveis de uma montadora de veículos no período de 2010 ao período de 2012. Percebam, o meu tema é esse título do trabalho. Ele pode ter ficado grande, você pode ficar assustado, mas meu Deus, o título do meu trabalho não pode ser simplesmente a ferramenta Seis Sigma? De maneira nenhuma. Como é que você vai entrar numa biblioteca e se deparar com digamos, um tomo ou dois, de algum volume, algum trabalho dizendo a ferramenta Seis Sigma? O que você espera encontrar dentro desse trabalho? Tudo, porque não está delimitado, não se diz se vai ser um estudo aplicado a uma indústria, se vai ser aplicado ao setor de serviços, se vai ser aplicado também à agricultura, por que não? Então você tem que delimitar, eu vou analisar esta ferramenta na linha de produção de automóveis de uma montadora de veículos num período X. Se eu pudesse, se houver essa liberdade, você pode dizer inclusive qual é a empresa que está sendo objeto de análise, mas
se você não tiver essa autorização por parte dos diretores, por parte do seu gerente, que muita gente não quer ou não permite que você divulgue dados de uma determinada empresa, justamente por pensar que eles podem acabar caindo na concorrência. Então é permitido que você mude o nome, né? Coloque uma empresa X, uma empresa Y. Mas é óbvio que tanto o seu orientador quanto as pessoas que vão julgar o seu trabalho, elas vão querer saber de que empresa se trata. E frequentemente a gente vai ter que dizer, né? É a empresa onde eu trabalho, a empresa tal. Nós podemos adotar outros métodos, né? Eu posso comentar com isso rapidamente, mas você pode simplesmente modificar os dados. Ao invés de apresentar um valor de faturamento da empresa, se promete para o gerente que você vai dizer assim, eu vou dividir tudo por 5, todos os dados por 5. Se a gente dividir todos os dados por um único número, a relação entre eles não é alterada e se preserva o segredo, né? Que tanto aquela empresa quer evitar que se espalhe para as outras empresas. Então, eu digo para vocês, na hora de colocar as mãos à obra, é necessário estabelecer um título provisório para o trabalho. Esse título, que é o nosso tema, é o assunto da nossa pesquisa, e ele depois vai ser complementado com uma introdução que vai conter todas as partes do projeto, exceto o cronograma. Nós não vamos colocar o cronograma do projeto na introdução do trabalho, mas nós vamos começar essa introdução escrevendo assim, ó: o presente trabalho tem por objetivo analisar as vantagens de custo e as vantagens de produtividade da implementação de uma ferramenta Six Sigma na linha de produção de veículos de uma montadora de automóveis. No período de 2010 a 2012. Ficou bem claro, então, qual é o objetivo do seu trabalho e bem delimitado. Esse primeiro parágrafo, né, é o que a gente chama de abordagem ao tema, ou seja, você vai abordar o assunto do seu trabalho, vai dizer, vai mostrar pela primeira vez do que se trata. E é isso que a gente quer. Quando a gente pega qualquer produto, a gente quer saber na embalagem o que tem dentro. Então, no primeiro contato, tem que ser com essa abordagem, né, o que eu vou pesquisar, de quando a quando e em que espaço. E aí, continuando essa nossa introdução do trabalho, nós podemos, no primeiro momento, colocar a justificativa, né? Por que você está escrevendo esse trabalho? Qual é a importância dele? Lembrando, a justificativa é a justificativa da execução desse trabalho para a ciência, não para você. Quer dizer, você nunca vai poder escrever que eu estou escrevendo esse trabalho para me formar, né? Ou para obter o grau X. Isso não. Até pode ser um desejo, mas você está escrevendo o trabalho para dar uma resposta a uma pergunta que ainda não foi respondida. Então, a justificativa é melhor colocada sempre quando a gente quer acrescentar alguma coisa a uma discussão que já foi feita, mas não foi terminada, ou quer apresentar alguma coisa nova, né? Então, você pode fazer isso. E é interessante, a justificativa não precisa vir imediatamente após essa abordagem ao tema. Você pode colocá-la mais para baixo. Em seguida da abordagem ao tema, você tem que ter, com certeza, a apresentação de um problema de pesquisa, que é a sua pergunta de partida. Quer dizer, o que vai ser perguntado? E aí eu vou colocar, né, como exemplo, eu quero saber se a implementação da ferramenta Six Sigma trouxe vantagens de custo e vantagens de produtividade para a linha de produção da minha montadora de veículos. Esse é o meu problema.